Boa noite! Aqui estamos para dar seguimento ao nosso estudo do livro A Beleza e a Alma, como a experiência do belo muda a nossa vida. E estamos praticamente no final do livro. Acredito que mais umas 2, no máximo 3 semanas, terminaremos essa obra do psicoterapeuta italiano Piero Ferrucci, que atua na área da psicossíntese e escreveu esse livro tão lindo que fala sobre a importância da contemplação e da percepção do belo como ferramenta de cura complementar para a nossa vida. Então hoje nós vamos adentrar o capítulo 19, que se intitula A Liberação do Eu. Para quem está chegando aqui hoje, esse estudo acontece todas as segundas-feiras às 19 horas. Hoje estamos fazendo numa terça, mas acontece sempre nas segundas, às 19 horas, e durante a semana o episódio vai para o meu canal no YouTube. Então, se você gostou desse assunto e quer acompanhar as aulas que perdeu, estão todas lá no YouTube. Então, vamos lá. A liberação do eu. E começa da seguinte forma. Quando foi a última vez que você dirigiu o seu olhar para o céu estrelado? Infelizmente, a visão desta beleza natural está se tornando cada dia mais difícil. Os céus das cidades se tornam à noite sempre mais opacos. E somos todos obrigados a ver as luzes que nós mesmos produzimos, as luzes das casas, da iluminação pública, da publicidade. Foi chamado smog luminoso esse fato. É simbólico. Estamos todos imersos nas nossas produções luminosas e não podemos ver o cosmos. Vemos somente as nossas pequenas luzes locais. Por sorte, basta que andemos um pouco fora da cidade e as coisas mudam bastante. Certo, se vê ainda lá longe uma luz amarelada, suja, difusa, que é a cidade de noite. Mas finalmente podemos ver a abóbada celeste. Esperamos que os olhos se habituem à escuridão e cada vez mais aparecem as estrelas. É um espetáculo extraordinário. Subtítulo: A perspectiva cósmica. Mesmo assim, mesmo sabendo da beleza que é um céu estrelado, existem poucas pessoas que se esforçam para olhar as estrelas. Também porque encontrar um lugarzinho tranquilo, sem interferências luminosas, não é fácil. Imaginamos uma noite de verão sem lua. É uma experiência que eu quero descrever com uma expressão antiquada. Ou seja, sinto que isso nos enobrece. Isso significa que tudo aquilo que é pequeno em nós humanos, como os ressentimentos, as birras, as ansiedades, as desilusões, tudo isso desaparece. Tudo aquilo que tem relação com a nossa
minúscula crosta terrestre desaparece. Diante do espetáculo cósmico, sentimos um grande espaço dentro de nós. Sentimos uma admiração repleta de estranha felicidade. Não é a felicidade de ver os próprios desejos satisfeitos, mas de estar por um período de tempo livres dos desejos e da ânsia que esses produzem. Os desejos, os nossos desejos. A sensação distinta de estar diante daquela que é diferente de nós. É tão diferente, é tão remota, é tão vasta com relação ao nosso pequeno mundo humano de cada dia. Essa sensação que ele descreveu. Os viajantes da astronave chamada Terra na imensidão do cosmos somos nós, nos sentimos envolvidos pelo mistério. A grandeza do tempo e do espaço expande a nossa mente. Não estamos confinados no nosso mundo de sempre, mas somos parte de um cosmos imenso. Existem outros mundos lontaníssimos, que estão muito distantes, astros, galáxias, em um espaço que vai além daquilo que podemos imaginar. O silêncio nos envolve, talvez interrompido pelo som de uma coruja ou pelo latido de um cachorro lá longe, mas isso não nos perturba por nada. Ao contrário, aprofunda a quietude. Cada nossa célula está imersa neste silêncio. Nós nos sentimos maravilhados, porque tudo isso não faz parte da nossa experiência normal. Não tem nenhuma relação com a vida que se desenvolve abaixo dos nossos tetos, entre as casas, as lojas, os automóveis, as estradas, os ônibus. Conseguir ver as coisas na sua justa proporção é um ato educativo dos mais urgentes. Pensar na imensidão é útil e vê-la nos inspira. O céu estrelado, entre as tantas experiências estéticas, é uma das mais universais. Um trecho de música jazz, uma peça de teatro, a elegância dos arranha-céus que se delineiam ao horizonte. Esses são todos estímulos que podem evocar em nós a beleza, mas podemos também viver sem tê-los conhecido. Já um céu estrelado é uma experiência primordial, que é comum a todos os seres humanos de todas as épocas e culturas. Isso, em alguma maneira, a torna como experiência muito mais forte. É uma experiência arquetípica, ou seja, que faz parte, como ele descreveu aqui, de todas as culturas, de todos os homens, de todos os humanos desde sempre. É aqui que se pode compreender o absurdo de querer curar a depressão somente com medicação. Podem talvez ser útil a medicação em circunstâncias extremas, mas prescrever medicação a uma pessoa que acredita que vive em um mundo cinzento e desolador, em um deserto árido que não tem nada a oferecer, é como encorajar uma mentira. O mundo é esquálido, mas ao menos tu pode te anestesiar. O problema não se resolve até que não nos demos conta
de que vivemos em um universo cheio de maravilhas, dentro e fora de nós, que estão longe e que estão perto, que se encontram no pequeno e no grande. Olhando para o céu estrelado, readquirimos a nossa verdadeira cidadania. Nós não nascemos em Milão, em Roma, em Nápoles. Nós nascemos no vasto universo. O nosso corpo é feito de átomos que em um passado longínquo formavam as estrelas. Somos feitos de estrelas. Os seres espaciais somos nós. Levantar a cada tanto os nossos olhos para o céu nos faz lembrar quem somos e qual é a nossa verdadeira pátria. Próximo subtítulo: uma respiração mais ampla. Mas esse sentimento de maravilha é uma exceção. Normalmente, somos todos prisioneiros de um mundo menor e mais limitado. Por exemplo, estamos enjaulados no trânsito, atrasados, tomados pela ansiedade, ou alguém nos falou com indelicadeza e nós ficamos chateados, ou ainda, uma dor nova e insistente nos faz temer a doença, ou manchamos em maneira irreparável uma roupa da qual gostávamos muito e ficamos incomodados. O nosso celular toca no meio de um concerto musical ou de uma função religiosa e nos sentimos envergonhados. Aquilo para nós é intolerável e nos sentimos perseguidos pela sensação de ter cometido uma gafe. Certas vezes estamos tão prisioneiros da nossa experiência, ela nos toma com uma intensidade tão forte que nos identificamos totalmente com aquilo que acontece. E não tem como escapar. A raiva, o medo, a pressa, o desalento são, naquele momento, tudo aquilo que existe. Aquela experiência acaba definindo o nosso mundo. Talvez, se pensamos nisso um tempo depois, poderemos até rir, ou às vezes não conseguimos nem mesmo lembrar do que aconteceu. Como você se sentia, por exemplo, nesta mesma hora, exatamente há um ano atrás? Mas quando está acontecendo essa situação, essa experiência, ela ocupa todo o nosso campo e não nos permite sair disso. Ela nos apanha e, por mais que a gente tente se desvincular, não conseguimos nos libertar. Aliás, frequentemente, nem mesmo concebemos a ideia que exista algo mais. Naturalmente, existe quem está mais suscetível a ser capturado e dominado pelas próprias experiências e, ao contrário, pessoas que conseguem se distanciar com mais facilidade. As neuroses poderiam ser definidas como a incapacidade de ir além das próprias emoções, dos próprios pensamentos do momento. Nós nos tomamos muito a sério. O problema está todo aqui. É daqui que chegam a nossa exaustão, o cansaço, a insatisfação e a infelicidade. Frequentemente, no trabalho que desenvolvo com os meus clientes e também comigo mesmo, tenho a impressão, no início, que todas essas emoções estejam como que presas de forma muito apertada
com tantos outros objetos amassados com força dentro de um armário, tão apinhado de coisas que quase explode. Depois, pegamos essas emoções uma a uma, começamos a tirá-las para fora do armário e, se olhamos mais detalhadamente, tem aquelas que estão amarrotadas e maltratadas, mas se dermos a elas um pouco de espaço para respirar, não é que estão assim tão mal. Aliás, conseguem inclusive adquirir uma outra fisionomia. É a folga que está faltando, é a respiração que está faltando. O estresse, frequentemente, é sentido como uma falta de tempo, mas pode ser descrito também como uma falta de espaço. Todas as nossas emoções estão aprisionadas dentro de nós. É como se dentro estivéssemos superlotados, até sufocarmos. Como se tivéssemos medo que, deixando essas emoções livres, elas pudessem causar, sabe-se lá qual problema. Eu creio que a palavra magnânimo, ou seja, de grande alma, no fundo queira dizer justamente isso: a capacidade de deixar respirar as próprias emoções e as próprias ideias, e, portanto, de criar um pouco de distância entre nós e as nossas experiências, de alguma maneira transcendê-las, se quisermos. Se conseguimos, a nossa perspectiva se torna muito mais ampla e serena. Conseguimos ver longe, compreender as razões dos outros, pensar ideias grandes e belas. E conseguimos, inclusive, de uma vez por todas, deixar de nos esfolarmos a alma porque, por exemplo, perdemos o ônibus. Aquelas situações em que a gente se chicoteia por situações que a gente acredita que sejam imperdoáveis. O nosso mundo privado, por quanto belo e rico que possa ser, se ele é, de alguma forma, fechado e se sente em obrigação, ele se torna opressivo. Se eu estou, de alguma forma, em uma prisão domiciliar, metafórico, por assim dizer, eu me sinto em falta, me sinto uma pessoa mais raivosa, braba, ou fraca, sem vida, mais triste, e tendo a esperar que os outros se adequem a mim, que pensem as coisas da mesma forma que eu. Acredito que seja impossível compreender que talvez as pessoas sintam e pensem em uma outra maneira. Eu vejo todos como estranhos ou inimigos. Toda a minha vida se reduz às minhas paranoias, às minhas fantasias, desejos, necessidades, esquemas e pesadelos. Por isto, se pode dizer que a capacidade de sair de nós mesmos é essencial. Podemos conseguir transcender, em uma certa medida, a nossa maneira de pensar e de sentir. Podemos sair da nossa província. Do contrário, nos sentimos mal. Existem muitos métodos para isso, e eles são de diferentes tipos. Se nós bebemos ou nos drogamos,
ou nos entorpecemos de alguma outra maneira, isso nos dá a possibilidade de esquecer de nós mesmos. Mas estes são todos modos desajeitados e danosos, mesmo que a exigência seja legítima e autêntica, ou seja, eu querer, em alguns momentos, sair um pouco de mim. Podemos nos distrair. A indústria da diversão sabe bem disso. Temos todos necessidade de tirar férias de nós mesmos. Mas uma coisa é a distração e outra é a transcendência. Na distração, você sai de si mesmo, mas depois retorna e está mais ou menos, se sente mais ou menos como antes. É o momento do ar na prisão. Já é alguma coisa, mas não é suficiente. Na transcendência, você adquire novos conhecimentos, novas capacidades e uma nova energia. E quando você retorna, se sente diferente. Existem várias maneiras de sair do próprio mundo. Uma delas, por exemplo, é amar. O amor, em todas as suas formas, nos leva, por definição, para além de nós mesmos. Porém, se o amor se torna ciumento e possessivo, termina por engrossar os muros da prisão. Colocar-se a serviço dos outros, abraçar um ideal, por exemplo, de justiça ou de liberdade, a oração, a reflexão e a meditação são todas maneiras de abater ou, ao menos, tornar menos espessos os muros da nossa prisão individual. A beleza é um outro modo ainda, talvez o mais fácil, porque na beleza nós esquecemos de nós mesmos. E aqui vamos clarear logo um equívoco semântico. Na transcendência, nós conseguimos esquecer de nós mesmos, no sentido de sermos livres dos nossos modos tradicionais de pensar e sentir. Mas se pode também dizer que voltamos a nós mesmos, ao nosso autêntico eu, que justo anos e anos de hábitos equivocados nos fizeram esquecer. Abandonamos aquilo que não é essencial e voltamos ao essencial. Deixamos a periferia e voltamos ao centro. Isto pode nos dar, às vezes, um sentido de novidade e estranhamento, mas o resultado é que reencontramos o nosso verdadeiro ser. É como se estivéssemos todo o tempo em companhia de uma pessoa que continuamente se lamenta, que expressa opiniões e depois preocupações, fantasias, ambições, sonhos, terrores, raivas, xingamentos, requisições, insultos, e continua a falar assim sempre, sem interrupção, uma lamúria que não dá trégua. Aquela pessoa é o nosso ego. Não seria belo, algumas vezes, a gente conseguir tirar férias e ir onde esse monólogo ininterrupto desaparece? E podemos ter, assim, algum momento de trégua, conseguir nos desfazer do nosso eu, mesmo que somente por alguns momentos, é de um grande alívio.
Estar no meio da natureza incontaminada, às vezes, dá uma sensação de distância das coisas do mundo. Um homem de 50 anos conta uma sua experiência na ilha de Stromboli, na Itália. Me encontro nas encostas do vulcão. Eu subo com muita dificuldade. Atravesso um pedaço de areião escuro, preto. Dou tantos passos para fazer meio metro e o areião não deixa que eu prossiga. Inicialmente, tenho a sensação do quanto possa ser cansativo ir para frente na vida. Caminhar e permanecer no mesmo ponto. Depois de meia hora, estou exausto. E fiz 25 metros. Não tenho mais forças. Me deixo cair exausto à terra. Me sento no areião. Acabo deitando todo o meu corpo e giro o meu rosto para o outro lado e vejo a parede com os grandes canais selvagens que descem para baixo e que nunca foram percorridos por pés humanos. Os primeiros socalcos ou degraus, aqueles grandes degraus de terra feitos para segurar, para que não aconteça a erosão. Os primeiros socalcos abandonados há décadas. Depois eu vejo a faixa de casebres minúsculos, pequenos pontinhos brancos. Vejo a cidadezinha, vejo a margem da ilha, a primeira faixa de mar perto da margem. Depois vejo o mar, que é de uma cor intensa, com uma belíssima luz difusa. É uma beleza, é uma paz, talvez devida mesmo ao fato de que o silêncio é tão absoluto que se podem ouvir os pássaros que batem as asas. É uma sensação profunda de destaque interior das coisas cotidianas. Eu vejo tudo isso de um ponto de vista tão alto, tão longe, tudo isso que está lá embaixo e é tão remoto e me dá uma sensação de beleza. É como se fossem desmembrados todos os elementos que representam o hábito de viver. Ou seja, ele conseguiu tirar dessa experiência que inicialmente parecia só de exaustão, ele conseguiu ver a beleza e sair do lugar comum, do seu lugar comum, para enxergar algo completamente diferente e se deixar levar pela sensação daquele momento de beleza inesperada. Próximo subtítulo: O eterno agora da beleza. A maneira principal em que se manifesta a transcendência é uma percepção diferente do tempo. Normalmente, somos prisioneiros do tempo. Dias, horas, minutos, segundos passam velozmente, inflexíveis e devoram a nossa vida. Ou nos parece que não passem nunca, sobretudo quando estamos entediados. Mas nos momentos de maravilha, é como se o tempo parasse, é como se o tempo desaparecesse. Não é que, suspensos no vazio, satisfeitos e contentes, digamos a nós mesmos: o tempo não existe mais. Nós nos damos conta somente depois de que tenha acontecido. É como se fosse um encantamento. E quando a magia termina, nós sentimos ainda os efeitos benéficos
depois do retorno mais ou menos brusco. A música provoca com frequência esse efeito. Às vezes, depois de um grande concerto, os espectadores permanecem silenciosos por uma fração de segundo. É como se tivessem necessidade de algum momento para retomarem o fôlego depois de ter terminado o encantamento. Mas os seus efeitos ainda estão presentes. Tinham sido raptados pela beleza da música e agora se dão conta de que voltaram para cá, nas poltronas do teatro, que estão perto de outros espectadores. Voltaram de uma viagem sideral e precisam de uns instantes para voltarem a si. Depois começa o aplauso, cheio de gratidão e entusiasmo. Eu me lembro em uma estação de concertos de muitos anos atrás. Tinha um cara que começava a aplaudir quando a música ainda não tinha terminado, como que para mostrar que ele conhecia bem aquela música e, portanto, podia, com segurança, começar já a aplaudir, porque depois de meio segundo ele sabia que a música ia terminar. Eu acho que ele não tinha entendido nada, porque ele não se deixava enfeitiçar pela magia. Ele não se permitia ser absorvido pela eternidade. Ficou todo o tempo ancorado na terra e não se permitiu fazer a viagem sideral. Nos meus seminários de grupo, de vez em quando, eu trabalho na percepção do tempo. É um trabalho que dá muitos resultados, como demonstrou Larry Dossey no seu livro Espaço, Tempo e Medicina. O tempo é construído em base à cultura na qual vivemos, e a nossa percepção de tempo se formou no século XVIII, depois da invenção do pêndulo. Ele é um tempo exato, ditatorial, inexorável. Na Inglaterra, eu vi nas portas dos trens um aviso. As portas se fecharão meio minuto antes do horário previsto, em maneira que o trem possa partir pontualmente. No Japão, um condutor de trens se suicidou porque havia chegado com 1 minuto de atraso. Nos Estados Unidos, vi semáforos para pedestres que assinalam quantos segundos faltam ainda para atravessar, quantos segundos se tem ainda para atravessar a estrada. 10, 9, 8. E em todos os países industrializados, as pessoas caminham sempre mais rápido pela rua. Em Veneza, o fascinante funeral sobre as águas não pode durar mais do que um certo tempo. Do contrário, se paga multa. E por aí vai. O tempo, que é assim construído, se torna um pesadelo dentro do qual acabamos fechados. E o atraso é como se fosse uma infâmia. Essa é a doença do tempo, responsável por várias doenças, entre elas a hipertensão, que ele coloca como a primeira da lista. Por sorte, existe um outro tempo, aquele da civilização agrícola, que é um tempo circular, aproximativo e muito mais tranquilo. O tempo do dia e da noite, o tempo da lua, das estações, das estrelas que durante o ano parecem se mover no arco celeste. Quando construímos o nosso tempo,
nesta forma, nós nos sentimos bem melhor. Nos sentimos mais abertos para tudo aquilo que realmente é importante e belo, porque não vamos atrás de nada. Ainda mais importante é somente quando, nesta dimensão do tempo, mais natural e tranquila, podemos discernir a eternidade. Quando vivemos no tempo artificial e que gera convulsão, que é o tempo do relógio, tudo é muito difícil. Não é que o tempo preciso e inexorável da era moderna seja para ser recusado, até porque isso não é possível. Mas temos que estar conscientes de como ele age na nossa psique, de como ele nos faz viver, de como ele nos aprisiona. E existem contradições, ambivalências. No meu trabalho, por exemplo, sempre dei muita importância para a pontualidade, porque ela me parece uma forma de respeito com relação aos outros e comigo mesmo, porque também um só minuto pode ser decisivo. No fundo, quanto dura uma intuição? Uma fração de segundo. Quando estou num seminário, eu marco o compromisso com um grupo e digo, por exemplo, nós voltamos a nos ver às 2h03. Todos riem de mim, mas às 2h03, ali estou eu. Eu também sou vítima da doença do tempo? Claro que sim. Se pode conciliar a pontualidade com uma maneira mais serena e orgânica de viver o tempo? Talvez, mas é preciso trabalhar nisso. De qualquer forma, o tempo da natureza é muito mais próximo da transcendência e da eternidade. A transcendência, se pensamos bem, é um dos pesadelos mais terríveis. A eternidade, ao contrário, é a suspensão do tempo. Todos, em alguma maneira, sentimos isso. A nossa consciência foi tão absorvida por isso, ao que estávamos prestando atenção, que o tempo parou. Essa suspensão do tempo normalmente é percebida como um fato positivo. É uma experiência de encanto, de maravilha, de leveza e liberdade. É aquilo que é mais próximo da percepção da imortalidade. Ele está tentando descrever aqui a questão da transcendência. Nem todas as pessoas já tiveram uma experiência de transcendência e são experiências muito diferentes entre si. Então, às vezes, normalmente é mais difícil descrever a experiência do que viver. Quando nós estamos tendo a experiência, viver isso é, como ele descreve, um momento mágico. E muitas vezes colocar isso em palavras se torna mais complexo. Ele está tentando, falar aqui como se fosse uma experiência de encantamento, de leveza, de liberdade, de imortalidade, é como se o tempo desaparecesse. E ele segue: quando o tempo desaparece, cessa também o medo da morte. Não existe mais a preocupação daquilo que temos ainda a fazer. O medo de estar atrasado, o tempo que se restringe e torna cada coisa impossível, o não saber o que fazer com o próprio tempo, ou sabê-lo até demais, mas não o tempo nunca ser suficiente. Existe, ao contrário, o eterno agora, a sensação regenerante, profunda,
e maravilhosa de liberdade. Vejamos a experiência de uma mulher que encontrou na transcendência um sentimento de tranquila invulnerabilidade. E essa mulher diz o seguinte: eu estava lá em cima do monumento de Borobudur, na Indonésia. É uma representação de uma trilha budista que vai em direção ao Nirvana. Ele é um santuário feito em grandes degraus e existem mais de 600 estátuas em tamanho natural que representam toda a vida do Buda. Nos primeiros degraus estás dentro de corredores escuros. Depois, à medida que vai subindo, o muro vai ficando mais baixo e quando se chega lá em cima, está tudo aberto. É um lugar maravilhoso. Quando eu fui, não tinham turistas, porque haviam acontecido alguns motins na região. Eu estava sozinha. Quando cheguei lá em cima, eu olhava para baixo e via a floresta. Antes que subisse o sol, e lá da floresta emergiam todos os sons de pássaros tropicais. Eu estava circundada e não me recordo se eram 8 ou 9 estátuas ao meu redor, estátuas que estavam dentro de sinos vazados. Eu estava ali sozinha, em meio ao nada, porém me sentia em um lugar que para mim era o mais seguro de todo o universo. Eu fui procurar esse monumento para ver uma imagem, para poder me transportar também para lá, o monumento de Borobudur, na Indonésia. Realmente é um lugar lindíssimo. Então ela conta essa experiência de quando ela esteve sozinha nesse lugar e o sol estava nascendo e a floresta ali logo abaixo e como ela se sentiu. O autor diz: às vezes a transcendência se manifesta sem que as pessoas esperem. Às vezes não tem nem música, nem maravilhas arquitetônicas, nem céu estrelado, somente a vida de cada dia. Uma mulher, depois de um doloroso divórcio, deixada sozinha com 2 crianças, de repente é visitada por um momento de eternidade ou por um momento de transcendência. E ela diz o seguinte: eu estava dentro do carro, diante do semáforo, e esperava que ficasse verde. Olhei para o outro lado da estrada e vi um homem. Ele era alto e caminhava lentamente com uma bengala. De um momento ao outro, todas as coisas ficaram lentas. Foi como se o tempo tivesse parado. E eu tive a sensação, como se fosse um véu que se abrisse sobre uma outra dimensão. Eu vi que esse homem caminhava lentamente, colocando de forma incerta um pé diante do outro e se curvando em direção à sua bengala. E vi nisto uma grande e real beleza e comecei a chorar. Fiquei comovida por aquilo que aquele momento me estava doando e presenteando. Em seguida, veio o verde no sinal e eu fui embora. Ou seja,
não é uma experiência que qualquer pessoa diria que é de transcendência ou que sentiria dessa forma. Mas para essa mulher, esse foi um momento mágico que trouxe para ela uma compreensão a mais da vida. O autor diz, porém, nem sempre tudo acontece como a gente espera. A transcendência pode acontecer de modo inesperado e violento e produzir, no lugar de alívio e serenidade, desorientação, confusão e pânico. É o que acontece com a famosa Síndrome de Stendhal. É muito interessante, né, essa síndrome. Então, fazendo um resuminho aqui. Ela também é conhecida como a Síndrome de Florença, porque o autor francês que usava esse pseudônimo de Stendhal, quando ele conheceu Florença, em especial a Basílica de Santa Croce, que fica numa linda praça chamada Piazza Santa Croce, ele se sentiu mal. Ele teve não só sintomas físicos, palpitação, sudorese, tremor, mas também se sentiu desorientado diante de tal beleza daquela basílica e daquela praça. Então, chamaram essa síndrome de Stendhal, colocando como uma condição psicossomática rara que acontece quando alguém é exposto a uma quantidade excessiva de beleza artística ou obras de arte de grande impacto emocional. E aí o autor diz o seguinte: se pegue uma pessoa que por toda a vida viveu entre condomínio, banco, supermercado, numa normal e banal paisagem contemporânea, e se coloque essa pessoa numa comitiva turística, transportando-a para longe dos seus hábitos, da sua cultura, se possível, com ainda uma discreta diferença de fuso horário, e se expõe essa pessoa, de repente, a espetáculos intensos, como catedrais com seus vitrôs multicoloridos, estátuas e pinturas de temas como amor, lutas, sequestros, batalhas ou milagres e nudez, e ainda mosaicos, cúpulas, sons abafados ou ecoantes, perfumes e cantos, anjos e diabos, todas as representações que podem sim abrir essa pessoa à beleza, mas talvez em um modo impactante. Ainda existe a transcendência, onde, porém, essa pessoa não preparada pode se perder, porque talvez para ela tudo seja demais. Tudo isso, toda essa beleza seja demais. A síndrome de Stendhal é uma caricatura daquilo que pode acontecer com a experiência estética. Se verifica quando a estrutura de uma personalidade não é bastante forte e flexível. É um fenômeno bastante raro, mas pode acontecer a todos o sentimento de que a beleza seja intensa demais, grande demais para nós, até chegar a ser intolerável, até parecer quase poder nos desintegrar. Porém, se nós nos permitimos entrar nessa beleza, isso é justo o que poderia acontecer. Mas seria um fato positivo, porque, em tal modo, se desintegraria temporariamente a organização das nossas preocupações
e dos nossos hábitos mentais. Nos seria concedida um pouco de trégua, que nos faria crescer, porque o crescimento acontece somente quando temos a coragem de abandonar aquilo que em nós é rançoso, velho e obsoleto. Nada de medo. Voltaremos logo para os nossos muros familiares da nossa prisão, aquela prisão a qual, paradoxalmente, estamos tão afeiçoados porque nos dá não somente opressão, mas também segurança e conforto. Porém, ao menos saberemos que existe algo mais, que o universo não coincide com a fronteira de nós mesmos, ou seja, que o universo vai além daquilo que nós pensamos e sentimos. Nos sentiremos nutridos e renovados e um pouco menos rígidos. Nos sentiremos um pouco mais abertos, ou até mesmo muito mais abertos, porque depois da desintegração e da morte vem o renascimento. Então, concluindo esse capítulo 19, ele traz como muito importante essa experiência, mesmo que às vezes possa nos amedrontar, sentir tanta beleza, ver a vida de uma forma diferente. Ele diz que é uma experiência de abertura e que mesmo que a gente tenha medo, depois dessa desintegração e da morte, nos sentiríamos renascidos. Na semana que vem, nós vamos para a 6ª parte do livro, que é já nos encaminhando para o finalzinho. Depois dessa 6ª parte, teremos só a conclusão e aí terminamos. Eu acredito que mais, talvez 2 ou 3 encontros, a gente termine essa obra tão intensa, A Beleza e a Alma. E agora eu vou convidar vocês, temos ainda alguns minutinhos, simplesmente para fecharmos os nossos olhos, que cada um possa se recostar na cadeira, na poltrona, onde se encontra nesse momento, que possa fechar seus olhos e respirar de forma profunda 3 vezes. Inspira pelo nariz, retém um pouquinho o ar e depois solta esse ar bem lentamente, que seja uma expiração mais longa do que a inspiração. E enquanto você respira, você vai voltando os seus olhos para o mundo interno. Vai relaxando o seu corpo, relaxando pensamentos, relaxando tensões no corpo. E nesse finalzinho de ano, estamos já quase com o pé em 2026, eu convido você a trazer à mente, à sua tela mental, um momento de beleza desse ano de 2025. Permita que o seu inconsciente traga um momento de beleza que pode ser algo vivido na natureza, algum momento em contato com a arte, a música, ou as artes plásticas, ou uma bela leitura, ou ainda um momento de beleza vivido com alguém. Traga
com o maior número de detalhes esse momento, agora a sua tela mental, e reviva dentro daquilo que for possível agora essa experiência, talvez relembrando quando foi, em que época, em que momento do dia. Talvez você consiga trazer o aroma, a sensação na pele, os sentimentos, as cores. E seja grato, grata por essa experiência de beleza e por ser alguém que se permite ser tocado, tocada pela beleza, sabendo o quanto essa é uma experiência que nos transforma, que nos expande, que nos coloca em contato com nós mesmos. E todo o benefício interno, fisiológico que essa experiência traz. E coloque a intenção para 2026, para que você possa viver mais momentos como esse. Que você possa, como um campo, como um imã, atrair para a sua vida um vasto campo de beleza, com experiências que tragam para o seu dia a dia esse sentimento de maravilha, de contentamento, de leveza, de serenidade, de fazer parte de algo maior. Eu desejo a você que 2026 seja leve, seja repleto de momentos de beleza, de encontros verdadeiros, em que você possa realmente estar presente, aproveitando cada sorriso, cada olhar, cada gesto de gentileza, de beleza, daqueles que fazem parte dos seus afetos. Que você possa também encontrar beleza em olhares desconhecidos, em outros rostos, em gestos simples do dia a dia. Que você esteja presente para a beleza da natureza que tantas vezes passa desapercebida. Quando você faz o seu caminho para o trabalho ou voltando para casa, que você possa ter um olhar mais atento para as árvores, para os pássaros, para as cores, para os rostos. Que você possa se maravilhar mais e sentir o benefício que isso traz. Esse é o meu desejo para você. Que a beleza faça parte da sua vida de uma forma mais consistente em 2026. Ficamos por aqui hoje, devagarzinho, com esse sentimento de gratidão no coração. Você vem voltando, abrindo seus olhos devagar. Um grande beijo, uma boa noite a todos e nos vemos na semana que vem, já em 2026. Gratidão por quem me acompanhou nesse ano, nesse estudo. Espero que isso de alguma forma tenha feito a diferença na sua vida. Tchau, tchau!
e até a próxima.